Você está vendo já projetado aí a respeito do tema da EBD, do que eu gostaria de conversar um pouquinho nessa manhã, que está em Hebreus, capítulo 11. Na verdade, todo o capítulo 11 e 12 de Hebreus, mas começando a partir desse verso 6 de Hebreus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Amém. Então, a fé que agrada a Deus. O texto fala de agradar a Deus pela fé, né? Ou sem fé, torna-se impossível agradar a Deus. Quando a gente estuda a respeito de fé, nos livros, na teologia, a gente vai ver que ela é definida por várias formas ou vários tipos de fé. Se você for pesquisar, você vai achar vários autores, um falando sobre a fé salvadora ou redentora, o outro falando sobre a fé operante, o outro falando sobre a fé confiante, a fé objetiva, fé subjetiva. Muito embora todos esses adjetivos da fé sejam interessantes do ponto de vista de estudo, eu entendo que há uma fé aonde nasce todas as demais. Se assim, a gente pode definir outros tipos de fé, mas existe uma fé concreta, definitiva, da qual as outras são apenas, entre aspas, mas são consequências de uma fé que nasce, que brota, e que essa sim é aquela que agrada a Deus. E a gente precisa lembrar que Hebreus é a única passagem das Escrituras onde o autor parou, falou assim, eu vou explicar o que é fé. Não há nenhuma outra passagem da Escritura onde qualquer autor, seja no Antigo ou no Novo Testamento, ele explique a fé, ou defina a fé, como Hebreus define. Lá no verso 1 que a gente vai ler, ele para, define e continua explicando a respeito dessa fé. Ele continua esmiuçando, destrinchando, significando o que é fé. Nas outras passagens a respeito de fé, ela é usada como um conceito pronto, definido. Ela é trazida como aquilo que, como o texto que a gente leu, agrada a Deus. Como aquilo que, pela graça, mediante a fé, somos salvos. Mas o que é essa fé? Então é isso que eu gostaria de conversar um pouquinho, de meditar nessa manhã a respeito dessa fé. Mas antes, a gente precisa saber também que a palavra de Deus fala que existe fé fingida. Nem tudo que a gente chama de fé é verdadeiramente fé, porque ela fala de uma fé fingida e fala de uma fé morta. Em 2 Timóteo 2:1, vamos ver a respeito dessa fé fingida, trazendo à memória a fé não fingida, que em ti há, ou seja, se há uma fé não fingida, porque há uma fé fingida, a qual habitou primeiro em sua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Tiago 2:17 vai dizer, assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Uma fé pode ser morta, de acordo com Tiago. Então, uma fé morta e uma fé fingida. Nem toda fé é verdadeiramente fé. Ela pode ter uma aparência de fé, mas não ser fé. Pode ser fingida, pode ser sem efeito, pode não ter a prática da revelação da salvação em Cristo Jesus, mas é chamada por nós e vivida como fé fosse. Voltando para Hebreus, a definição de fé por Hebreus, capítulo 11, verso 1, vai dizer assim, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então são duas palavrinhas aí, ou 4 palavras que se destacam. Ele fala de uma certeza e fala de uma esperança. Então a fé é a certeza daquilo que eu espero, ou da minha esperança. É a prova de algo que eu não vejo. E aí, dentro desse entendimento de certeza e esperança, se a gente para só aí, só nesse verso, não continua vendo aquilo que Hebreus relata, aí dentro do conceito de todo o livro de Hebreus, a gente vai ver que há vários equívocos a respeito desse entendimento de fé, e que estão no meio da gente, no nosso dia a dia, na minha mentalidade muitas vezes, na sua,
dentro do conceito de igreja. Por quê? O primeiro equívoco que a gente pode ver aí é que a fé, muitas vezes, é tratada como uma crença de que receberei o que eu quero ou desejo. Então, tudo que eu quero, desejo, planejo, sonho, almejo, se eu tenho fé, então eu tenho certeza que eu vou receber. Então a fé torna-se como algo onde eu finco a garantia de que eu vou receber aquilo. Mas essa fé ela é baseada naquilo que me agrada, e não naquilo que agrada a Deus. E a palavra de Deus vai dizer lá em Romanos que o próprio Senhor Jesus não agradou a si mesmo. E que nós não devemos agradar a nós mesmos, mas agradar os demais. Então, uma fé que se baseia naquilo que eu desejo, que eu quero, daquilo que me agrada, não é a fé que agrada ao Senhor, porque aquilo que não me agrada, aquilo que me agrada, não agrada o Senhor. Em outras religiões, esse mesmo tipo de fé. Nós fazemos uma série de, muitas vezes, de pedidos e de coisas diante de Deus e cremos baseado em versículos soltos da Escritura, que se a gente insistir naquele pedido, se a gente crê bastante que nós vamos receber, nós vamos receber. Eu quero uma promoção no emprego. Então, se eu tiver fé, isso vai acontecer, é uma garantia, uma certeza. Se eu pensar bastante, eu quase materializo aquela realidade que está no meu coração. Outros fazem despachos, no mesmo princípio. Se eu fizer um despacho e eu creio, eu vou receber. Outros fazem promessas, novenas, caminham quilômetros com um determinado objeto, com uma cruz nas costas, com um santo nas costas, porque entendem que creem e se fizerem isso, recebem. Mas essa não é a fé a qual o Romanos está se referindo. E a gente vê isso nos grupos muitas vezes, acho que até comentei já na igreja, que me apavora às vezes, quando nós vemos alguém doente, passando por uma enfermidade, num grupo que a gente participa, nos grupos familiares, e aí as pessoas, ao quererem consolar, confortar, motivar quem está passando, ou a família que está passando aquela dificuldade, ele diz lá, fique tranquila, não vai acontecer o pior porque Deus é fiel. Aí morre, Deus não é mais fiel. Será que isso é a fé? Não, pode ficar, não vai acontecer. Será que foi Deus quem disse para você que não vai acontecer? Porque pode acontecer. Tem gente que acha que não vai ficar doente de Covid porque tem fé. Será? Ou se ficar doente não vai morrer? Não sei. Tudo depende não daquilo que me agrada, mas daquilo que agrada a Deus. Porque pode me agradar e desagradar ao Senhor. Então essa, eu diria, é uma fé fingida, é uma fé mentirosa, porque ela busca o meu interesse, a minha vontade, e não a vontade de Deus. É um exemplo dessa fé mentirosa. Outros vão entender a fé como uma crença em um conjunto de doutrinas. Pega um conjunto de doutrinas, então se eu creio na doutrina correta, então, essa é a fé que agrada a Deus, é acreditar num conjunto de doutrinas corretas. E aí, então, vão surgindo pessoas que elas creem e têm fé e depositam a sua fé, por exemplo, no calvinismo, no arminianismo, no adventismo, no espiritismo, no batistismo, não sei se existe essa palavra, senão eu acabei de inventar. Significa que eu não posso pensar, discutir, debater sobre as doutrinas ou sobre aquilo que Calvino escreveu sobre a reforma? Claro que posso. Mas se a minha fé está baseada num conjunto morto de doutrinas, ela não é fé. Não é fé. Eu posso ter a melhor doutrina do mundo, se isso não produz nada de transformação na minha vida, não é fé, passa longe de ser fé. É só uma crença e um credo. Todas as religiões, cada uma delas tem o seu credo. Então, a fé não é crer em um conjunto, um grupo de ideias e credos a respeito de um tema, ou no nosso caso, a respeito de Cristo e da sua obra. Crer na doutrina, no credo, não nos faz agradar a Deus. Não é essa fé que Hebreus está ensinando, porque essa fé
muitas vezes, na prática, ela torna-se um mérito que substitui as obras da lei. Então, a gente, muitas vezes, no debate e naquilo que a gente vê acontecendo no nosso meio, a fé em determinado conjunto de doutrinas me põe numa posição superior aos demais, para mim mesmo. E ela torna-se um mérito no qual eu sou aceito diante de Deus, ainda que eu diga e recite todo o conjunto de doutrina que nega isso. Mas a prática é o que acontece. Eu tenho mérito. Eu diria como Tiago, capítulo 2, 14, vai dizer assim: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras, porventura semelhante fé pode salvá-lo? Essa é uma fé morta. A fé em doutrinas é morta. Não significa que a doutrina não é importante, mas ela não é a fé aonde deve ser depositado. Outros vão entender a fé como uma crença no Deus correto, no Deus certo. Se eu escolhi o Deus correto, então essa fé é a fé que agrada a Deus. Eu creio em Deus e creio em Jesus. Eu já professei isso com a boca, então está tudo certo, isso que basta. Será? Porque a palavra de Deus vai dizer para nós que em Tiago, capítulo 2, verso 19, vai dizer o seguinte: você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Marcos, capítulo 5, verso 6. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: saia deste homem espírito imundo. Olha que afirmação que esse espírito imundo fez a respeito de Jesus. Ele fala a respeito de Jesus que ele é o Filho do Deus Altíssimo. Ele reconheceu Jesus como Filho de Deus. E ainda diz, do Deus Altíssimo, o Deus que está acima de todos, o Deus soberano. Esse é o seu Pai, Jesus. O que está atormentando? Crê no Deus correto, crê no Jesus correto. Não é a fé que agrada a Deus se essa fé não está sujeita a esse Senhor e passa apenas por um nome. Se crer no Deus correto fosse aquilo que agrada a Deus e traz para nós a concepção de sermos discípulos, então 90% do Brasil é salvo. Torna-se uma idolatria. E eu já preguei a respeito disso, quando muitas vezes colocamos Jesus apenas como um ídolo. É só um nome. Às vezes é uma palavra mágica, porque aí a gente junta a fé fingida com a fé numa crença de um nome, e então Jesus é a palavra mágica para eu realizar aquilo que eu quero, desejo e espero. Eu sou um homem de fé. Em nome de Jesus, vai acontecer. E aí a gente vive numa manipulação de poderes espirituais, e a nossa varinha mágica chama-se em nome de Jesus. Isso é feitiçaria. A origem disso é a feitiçaria. Porque quando a gente olha para Jesus, e muitas vezes usa-se os textos, tudo que pedires em meu nome, eu te darei. A parte da vontade dele, tudo que eu pedi, que eu quero, é isso que o texto fala, será? Então, assim fosse, o cristianismo não seria nada diferente de todas as demais religiões. Ou das religiões de princípio de feitiçaria, onde se faz coisas, se pede coisas, e se há poder para ser manipulado, a meu favor. Essa é uma fé, uma idolatria, uma superstição que não encontra no Senhor nada que agrade. Mas voltando agora lá para Hebreus,
A gente precisa lembrar que Hebreus foi escrito para quem? Hebreus. Foi escrito de hebreus, ou de um hebreu, para o povo hebreu que creu no Senhor Jesus como Messias. De hebreus para hebreus. Então a gente, para estudar aquilo que está sendo definido em Hebreus como fé, nós temos que olhar todo o contexto de Hebreus e do povo hebreu, da cultura hebraica. Porque do contrário nós vamos trazer para a nossa realidade sem entender aquilo que eles entenderam lá quando leram. Então, algumas palavras envolvidas em grego, porque Hebreus foi escrito em grego, muito embora escrito em grego de acordo com a cultura hebraica, por isso nós vamos ver também depois as palavras em hebraico, porque a mente de quem escreveu estava pensando em hebraico, escolhendo palavras gregas. Então a gente precisa juntar essas duas coisas. Então, duas palavras, ou uma palavra e a sua raiz a respeito de fé é pistis, em grego, significa convicção de que algo é verdadeiro. E peito, persuadido, que confia, que obedece. Em hebraico, a palavra fé em hebraico é emuná, que é firme, firmeza, fidelidade ou estabilidade. Quando a gente vai destrinchando essa palavra até a sua raiz mais primitiva, né? ou a raiz definitiva dela, então nós vamos seguir esse caminho que está aí projetado. Né? Emun significa confiável, constante. Amã, apoiar, confiar, manter, nutrir. Pai e mães adotivos, os pilares de uma porta. É como um prego preso à parede, que está estável, está fiel, não há o que possa arrancar ele daquele lugar. Estável é também a palavra usada para artesão, porque dá essa ideia de alguém que está com estabilidade, com a mão firme, formando ali um vaso, e ele mesmo, ainda que aquele vaso não esteja pronto, ele já tem na sua mente aquilo que aquele vaso vai se tornar. Então essa é a palavra usada para artesão. E a última que a gente conhece bem, que é também uma derivação, ou na verdade uma raiz da fidelidade ou da fé, que é o amém. Seja verdadeiro, completamente verdadeiro, ou sem sombra de dúvidas, é verdadeiro. Essas são as palavras na Escritura que falam e nos dão uma ideia a respeito de fé. Agora, com isso tudo na cabeça, a gente volta aí para o começo, onde nós basicamente começamos. Certeza do que esperamos. As palavras que a gente viu. Agora, qual é a pergunta que a gente precisa fazer, olhando para esse texto? O que nós esperamos? Se a fé é a certeza daquilo que eu espero, o que é que eu espero? O que nós esperamos? Se é a prova do que não vemos, o que é esse algo que nós não vemos? Aquilo que nós esperamos são as riquezas, as coisas materiais, as coisas desse mundo? Ou é algo que está revelado e está descrito aí nas Escrituras, no próprio texto de Hebreus? Aquilo que nós não vemos é justamente isso que eu quero, mas não posso ver? Ou será que é algo que Deus está revelando aí em Hebreus? Então, quando a gente começa logo no capítulo 3, já tem aí a primeira pista do que é aquilo que nós não vemos. Capítulo 3 não, verso 3, capítulo 11. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Olha, o que se vê foi feito de algo que não se vê. Traduzindo um pouquinho diferente, aquilo que a gente vê, eu posso ver vocês aqui. Nós podemos ver a criação, mas isso tudo foi criado por aquilo que não se vê. O que é que não se vê? A palavra de Deus, ou o próprio Deus. Não se vê, então a pista começa a dizer para nós, olha, aquilo que você não pode ver tem a ver com as coisas espirituais, tem a ver com o Senhor, daquilo que Ele é, daquilo que Ele faz, daquilo que a sua palavra diz. É o que nós não vemos. Mas Hebreus, ele vai, como na revelação, nós dizemos progressivo, ele vai ampliando essa ideia e vai explicando tudo que ele
estava dizendo no verso 1. Então ele continua aí no texto, e você que conhece, ele então começa a falar dos heróis da fé. Ele fala de Abel, de Enoque, de Noé e de Abraão. E então quando chegamos em Abraão, eu quero parar, porque aí há uma segunda pista. Verso 9, vai dizer a respeito de Abraão, que pela fé peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa, pois ele esperava a cidade que tem alicerce, cujo arquiteto e edificador é Deus. Abraão esperava a terra prometida, que o Senhor mesmo prometeu a ele. O texto diz que não. Ele esperava uma outra cidade, um outro lugar, uma outra terra, entre aspas. Mas o texto diz que ele esperava a cidade cujo arquiteto e edificador é Deus. Que cidade é essa? Lógico que a gente, no exercício do próprio conhecimento que já temos, já vamos começar a pensar que cidade é essa que Abraão viu, ou não viu. Não viu com os olhos, mas tinha no coração dele a prova daquilo que era, a certeza de uma cidade que ele aguardava. Verso 3, ele já faz um resumo de todos esses heróis da fé e vai dizer assim, 3 não, 10, acho que 11, ficou errado aí o número, 13, comeu o 1, é 13. Todos estes ainda viveram pela fé. Todos estes quem? Enoque, Abel, Enoque, Noé, Abraão, Isaque, Jacó. Todos estes viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Não receberam. Às vezes tem gente que diz, não, enquanto se você tem promessa, você não morre. Vai esperando. Vai esperando. A Bíblia diz que morre sem receber. Morreram sem receber o que tinha sido prometido. O problema é que nós trouxemos as promessas e tiramos da realidade das Escrituras e trouxemos para uma realidade material dos nossos dias. Tem uma promessa, eu vou ficar isso, vou fazer aquilo, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. É a fé fingida, mas a promessa do Senhor, aquilo que Ele trouxe como algo prometido a nós, muitos morreram sem receber literalmente essa promessa. Continuando, verso 13, ouviram-nas de longe, e de longe as saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Olha, eles já tinham uma pátria nessa terra, mas andaram peregrinos. A pátria que eles buscaram, eles viram de longe as promessas. Se tivessem pensado naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles, pois preparou-lhes uma cidade. Pátria celestial. É isso que eles esperavam. Uma pátria celestial. E ao viver isso, Deus diz que não se envergonha, ou nós poderíamos dizer que Ele se agrada de ser chamado o Deus deles. E que essa cidade está preparada. Todo o contexto de Hebreus, irmãos, se nós formos olharmos desde o começo do livro de Hebreus, ele vai trazer esse paralelo entre aquilo que é espiritual com aquilo que é desse tempo, dessa criação. Se você lembrar, você vai ver que ele vai falar do tabernáculo, ele vai falar do sacerdócio, ele vai falar da obra de Cristo, e vai falar dos sacrifícios feitos no tabernáculo, e vai dizer que essas coisas todas são sombras daquilo que é espiritual. Esse é o princípio que o autor de Hebreus escreve toda a carta. E todo o princípio de fé de Hebreus vai caminhar por aí. Quando nós olhamos não para aquilo que os nossos olhos aqui veem, mas para uma realidade espiritual, que é a verdade, e não aquilo que os nossos olhos veem.
Então, quando ele chega aqui e está falando da fé, ele continua no mesmo princípio. Assim como ele diz que o sacrifício de touros e bodes era uma sombra, não podiam remover pecados, que o sacrifício de Cristo é o verdadeiro, definitivo e único. Nós sabemos também que esse sacrifício de Cristo é eterno, é espiritual. Muito embora tenha se realizado nesse tempo, nessa existência, diante dos olhos de quem lá estava. Mas diz a Escritura que o Cordeiro foi sacrificado antes da fundação do mundo. Mas há mais uma pista aí que eu já dei um monte, mas chegamos nela. Terceira pista, quando chega em Moisés, verso 26 do capítulo 11 ainda. Ele vai dizer, por amor de Cristo, considerou a desonra a riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Moisés viveu tantos anos antes de Jesus, mas o texto diz que a sua atitude ao deixar o Egito e abandonar o Egito foi por amor de quem? De Cristo, como uma promessa que ele havia discernido de alguma forma. E diz que então ele perseverou nessa jornada e nesse caminho, porque ele viu aquele, não aquilo, mas aquele que era invisível. Ele viu aquele que é invisível. Verso 32, quarto aspecto dessa revelação, ou a quarta pista, como eu chamei, verso 32, ele vai dizer de Gideão, Baraque, Sansão, Jetifé, Davi, Samuel e os profetas, e aí no 33 ele começa a dizer o que vários destes homens fizeram, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam o fio da espada, da fraqueza tiraram forças, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Até aqui só coisas boas. Conquistaram, fizeram, receberam, ganharam, tornaram-se de fracos, tornaram-se fortes, apagaram o poder do fogo, tudo coisas excelentes. Mas o texto vai dizer um pouco mais à frente que isso tudo não foi feito por eles, nem recebido por eles, porque eles esperavam isso. Mas justamente porque aguardavam algo superior, é que eles fizeram isso tudo, porque não podiam ser abalados. Estavam firmes numa convicção daquilo que eles viam e que não podia ser visto. Então isso tudo foi acontecendo, porque eles tinham fé. Mas aí na segunda parte do verso 35 vai colocar na mesma relação. Alguns foram torturados e recusaram-se a ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites, outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada, andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos estes receberam um bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Realizaram tantas coisas, sejam as coisas boas que chegaram até ele, sejam as coisas ruins pelas quais eles tiveram que passar. O texto diz que eles fizeram isso pela fé. A fé não é aquilo que eu desejo. A fé é permanecer independente da circunstância e não se apegar a ela, seja ela boa, seja ela ruim. No capítulo 12, então, como se o autor explodisse para onde os nossos olhos devem estar olhando. Verso 1, tão conhecido da gente. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta,
tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Agora, o autor então começa a dizer a respeito da fé e dessa jornada que envolve a nossa fé. A fé é uma jornada na qual os nossos olhos precisam estar naquele que dá significado à fé, naquele no qual sem ele não existe fé. Ele é o autor e o consumador. Autor porque ele foi o que teve a fé perfeita e plena. Sem Jesus, a nossa fé não haveria sentido nenhum, ela não traria nenhum benefício eterno e espiritual. Consumador, porque é pela fé e pelos passos de Jesus e pelos méritos dele que nós alcançamos o fim da jornada e então recebemos do Senhor a aprovação em Cristo, pelo mérito de Cristo. É isso que o autor está dizendo que precisa ser onde os nossos olhos estão postos. Em Jesus, ele faz surgir, ele consuma. É ele quem precisa ser o alvo definitivo e eterno. Para ele é aquele que nós não vemos, mas podemos ter a certeza e a convicção no Espírito de que ele é. Então todas as demais coisas, elas são agora ressignificadas por conta de Jesus. Não é mais aquilo que eu desejo, que eu quero, mas aquilo que ele quer, aquilo que é a revelação e a vontade do Pai, e revelado pela boca de Jesus. A palavra de Deus vai nos dizer que foi do agrado de Jesus, de Deus, do Pai, moê-lo, do Senhor moê-lo. Ele foi quem agradou ao Senhor. Então, por isso a nossa fé está nele, por isso ele é o autor, pois ele foi quem agradou. Ele é o filho amado que traz a alegria para o Pai lá quando ele se batizou. Esse é o meu filho amado, em quem me alegro, me comprazo, me agrado. É ele quem agradou, é pelo agrado de Jesus que então a nossa fé torna-se agradável ao Pai, porque é depositada em Jesus. Efésios vai nos dizer, capítulo 1, verso 3, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, está grifado aí, né? Em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele, em Cristo, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. No amado é agapau, ser amado, ser agradável, ser aceito. Este é o Filho amado. E para terminarmos, aí não está projetado Hebreus capítulo 12, você procurasse aí na sua Bíblia. Hebreus capítulo 12, verso 18. Falando a respeito dessa jornada, que ele está desde o capítulo 11 trazendo, vai nos dizer: vocês não chegaram ao monte que se podia tocar e que estava em chamas, nem as trevas, a escuridão e a tempestade. Quer dizer, nós não chegamos naquele monte, o Sinai, onde se podia ver, ou que se podia tocar, era palpável, era uma realidade diante dos olhos deles, podiam ver. Mas o texto diz, aqueles que estavam lendo, aos hebreus, porque está dizendo na cultura e na história do povo hebraico, mas hoje isso serve para nós, aqueles que creem, que eles não chegaram naquele monte. Está falando de uma realidade superior. Então o verso 22 vai dizer aonde nós chegamos.
mas vocês chegaram. Interessante que não diz que nós chegaremos, diz que nós chegamos. Nós chegamos, vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo. Chegaram aos milhares de anjos em alegre reunião, a igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Vocês chegaram, 24, a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido que fala melhor do que o sangue de Abel. Aonde nós chegamos em Cristo, nós chegamos na realidade espiritual, nós chegamos na cidade eterna, na cidade edificada por Deus, nós chegamos na Jerusalém celestial. E aí qual é a consequência disso? Verso 26. E então isso vai dizer como é que nós então vamos viver por estarmos em Cristo, estamos na cidade celestial, porque estamos num reino. Verso 26. Aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete: ainda uma vez abalarei, não apenas a terra, mas também o céu. As palavras ainda uma vez indicam a remoção do que pode ser abalado. Remoção do que pode ser abalado. Isto é, coisas criadas, de forma que permaneça o que não pode ser abalado. Ou seja, vai chegar um tempo onde, pela palavra de Deus, mais uma vez, Ele vai abalar todas as coisas criadas no céu e na terra. E tudo vai ser removido, exceto o que não pode ser removido, não pode ser abalado. Portanto, verso 28. Já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. Recebemos um reino inabalável. Ou seja, esse reino não pode ser removido, não pode ser abalado. Ele é eterno e aqueles que fazem parte do reino inabalável tornam-se inabaláveis, porque estão em Cristo, fazem parte do reino de Deus. E então essa realidade é a realidade que nós vivemos, essa é a fé onde nós depositamos, em Cristo, nos seus méritos e naquilo que Ele conquistou. Aí eu posso viver qualquer circunstância de enfermidade, de alegria, de tristeza, de riqueza, de pobreza, de dor, de desespero no sentido das dores físicas, mas podemos viver também grandes alegrias, grandes conquistas, bênçãos, mas nós não botamos e não firmamos o olho nessas coisas, porque todas elas serão removidas. Foi removido agora, tão recentemente, a nossa alegria de estarmos juntos num culto cheio, e onde a gente podia se abraçar, a gente podia se beijar, e cantávamos alto, e fazíamos uma grande festa. No aspecto físico foi removido, mas espiritualmente não pode. Hoje vivemos uma realidade diferente, de máscara, todo mundo esparramado um do outro, outros lá em casa assistindo, mas isso também vai ser removido. Agora, quando estamos no Senhor, então nenhuma realidade pode nos abalar, porque agora nós somos nova criatura, somos uma criação diferente, e fomos inseridos em Cristo, e em Cristo fomos inseridos num reino inabalável. E eu quero encerrar lendo a definição de fé, segundo essa passagem de Hebreus e o contexto de Hebreus, que eu escrevi. Não é uma definição, aliás, toda definição por si só é limitante, especialmente quando a gente fala das coisas espirituais. Mas eu creio que é algo que pode ficar no nosso coração para conduzir o nosso caminho. A fé, conforme a carta aos Hebreus, é uma jornada onde meus olhos permanecem em Cristo, e em Cristo vejo e interpreto a realidade espiritual. Em Cristo vivo a realidade que vejo, sujeito à que não vejo, o reino inabalável, porque espero estar com Cristo na cidade celestial.
Amém? Vamos orar e que essa palavra a respeito da fé possa ficar guardada no nosso coração, para que possamos viver condizentes com esse reino que não pode ser abalado.